Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente à disciplina Cálculo Diferencial Aplicado à Computação. Nesse vídeo aqui, gente, nós vamos adentrar o capítulo 3, onde nós vamos estar abordando o conceito de derivada, que é um conceito fundamental dentro do cálculo diferencial. Então, gente, a derivada de uma função representa o conceito matemático de taxa instantânea de variação, medindo como o valor da função muda em resposta a uma variação no seu ponto de entrada. É o principal fundamento do cálculo diferencial. Em um gráfico, como a gente vai ver, a derivada em um ponto corresponde à inclinação da reta tangente à curva da função naquele ponto. A derivada tem aplicações vastas, incluindo problemas de otimização, movimento, crescimento e declínio, e em qualquer contexto onde seja necessário entender como a variação de uma quantidade afeta outra, desde que, claro, elas estejam relacionadas com uma função. Então, gente, nesse vídeo aqui nós vamos adentrar o tópico 3.1, onde nós vamos falar sobre o coeficiente angular da reta tangente. Mais especificamente nesse vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre a equação da reta, tá certo? Como obter a equação de uma reta. E no próximo vídeo a gente vai obter a equação da reta tangente. Mas vamos lá. Aqui eu tenho um conceito que ele vem lá da geometria, lá dos gregos. Os gregos já utilizavam o conceito de reta tangente. Então, na geometria, uma reta tangente T, uma circunferência, é uma reta que intersecta a circunferência em um único ponto P. Acompanhe essa figura aqui. Então, nós temos aqui a circunferência, tenho aqui a retinha, e tenho aqui o ponto P, que é o ponto de interseção entre ambas, a reta e a circunferência. Como a interseção aqui se deu só num ponto, eu digo que esta reta tangenciou a circunferência, ou seja, passou de raspão, vamos pensar assim. Eu poderia ter uma reta que intersecta a circunferência em mais de um ponto, que a gente chama de reta secante, Aqui eu tenho a interseção só num ponto, então eu chamo de reta tangente. Ou poderia ter uma reta que não intersecta a circunferência, poderia ter esses três casos. No cálculo nos interessa mais esse caso aqui, que é o da reta que tangencia a circunferência num pontinho aqui, P, tá certo? Aí esse conceito lá, que já era conhecido, utilizado lá pelos gregos, ele ganha mais destaque com o surgimento do cálculo diferencial, onde conseguiu-se generalizar a ideia de reta tangente, que era somente a circunferência, para qualquer outra curva. Então, no cálculo, lançaríamos mão de um conceito semelhante a esse. A tangente é uma função em um ponto. Acompanhe essa figura aqui, a figura a seguir. Então, tenho aqui uma função f, tá certo? Aqui eu tenho uma reta t e aqui um ponto de interseção entre essa reta t e esta curva. Certo? Então aqui, no caso, vamos assumir que a reta e a curva, a reta aqui e a curva só tem esse pontinho de interseção. Pelo menos nessa vizinhança aqui, olhando aqui nesse recorte do gráfico. Por que eu falo isso? Porque você pode traçar uma reta tangente e sua função subir, depois descer e ela intersectar de novo lá na frente. Não importa muito isso para a gente, porque o cálculo ele é estudado localmente, ou seja, ele faz estudos locais. Então ele pega um ponto aqui e olha nas proximidades desse ponto P aqui. Aqui no eixo X, a variação aqui nas proximidades e o que está acontecendo com a função aqui no eixo Y. Tá certo? Então a gente vai ver no próximo vídeo como calcular a equação dessa reta tangente. Mas para isso a gente precisa relembrar o que é a equação de uma reta, num contexto qualquer. Seja ela tangente ou não a uma curva, nós podemos achar a equação de uma reta. A gente sabe lá da geometria que por dois pontos passa uma única reta. Então a gente vai precisar conhecer a reta em dois pontos ou em um ponto e sua inclinação. Que eu até resumi aqui. Há duas maneiras de se determinar a equação de uma reta. A primeira envolve conhecer dois pontos, x0, y0 e x1, y1, pelos quais a reta passa. A segunda maneira utiliza a inclinação m da reta e um ponto adicional por onde ela passa. Neste contexto, utiliza principalmente a segunda abordagem. Esse m aqui ele vai ter um significado muito importante para nós. Essa inclinação da reta vai ter um significado especial aqui no cálculo. Ambos os métodos utilizam essa fórmula. Y menos y0 igual a mx menos x0. Então, se eu tiver um ponto em inclinação, eu substituo aqui a ordenada desse ponto, aqui a abscissa, substituo m, faço aqui as continhas e boto naquela forma, y igual a x mais b. Ou então eu já jogo aqui mais diretamente, onde eu peguei esse menos y0, passei para o lado de cá, e aqui desenvolvi mx menos mx0. Então eu tenho aqui a parte que vai ser o meu a, que a gente normalmente chama de ax, e aqui vai ser o meu b, que vai ser menos mx0 mais y0. E esse m ele é achado por essa relação aqui, y1 menos y0 sobre x1 menos x0. Ou seja, eu vou pegar os valores aqui das ordenadas, pegar a diferença desses valores,
e pegar os valores das abscissas, né? Na mesma pegada aqui, isso aqui é y e y0 que vai ser x1 menos x0, tá certo? Então, vamos aqui calcular, né, uma equaçãozinha da reta, quer dizer, duas equações, né? São problemas, dois itens aqui nos quais um eu vou estar usando, né, 2 pontos e o outro um ponto em inclinação, tá certo? Então, o que diz o enunciado do exemplo 1? Determine, item A, a equação da reta que passa pelos pontos 1, 1 e 2, 3, e item B, a equação da reta que passa pelo ponto 2, 1 e tem inclinação m igual a menos 1. Então, vamos ali para o 4 para a gente fazer essas continhas, né? É um exercício bem simples, né? Mas, apesar de simples, ele é fundamental, né? Que você entenda o conceito, né? O que é a equação de uma reta. Então, está aqui a fórmula, ó, y menos y0 é mx menos x0. Eu vou estar usando a fórmula nessa forma mais compacta, né? Porque a outra ela é até mais direta, porém, eu acho que melhor de memorizar, né? Está aqui o m, y menos y0, x1 menos x0. E temos aqui anunciado, determine, né, a equação da reta que passa pelos pontos 1 e 2, 3, e item B, a equação da reta que passa pelo ponto 2, 1 e tem inclinação m igual a menos 1. Então vamos aqui, ó, gente, para o item A. Solução. Então, ó, temos que... Então, no item A aqui, né, eu tenho 2 pontos, mas eu não tenho o valor de m. Né? Porque assim que eu tiver m, eu vou pegar um desses pontos, pode ser qualquer um, né? Normalmente a gente vai usar o primeiro aqui, que é mais fácil, e substituir aqui os valores em y0 e x0. Mas o m a gente não tem. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular esse m. Então, m vai ser quem? y1 menos y0 sobre x1 menos x0. O que acontece? Ó? Nos foi dado que os pontos 1, 1 e 2, 3. Né? Então, vamos identificar quem são esses elementos aqui. Ó. Então, aqui eu tenho o x0, y0, e aqui o x1, y1. Certo? Esse carinha aqui poderia ser indicado como um P1 e esse cara poderia ser indicado como P2. Depois a gente vai usar isso aqui na parte que eu for usar o Jupyter, né, para estar fazendo um gráfico, o Python. Né? Então, vamos lá. Quem é o y1 aqui? 3 menos. É só substituir, ó, 3 menos. Quem é o y0? 1. Quem é o x1? 2, né? Menos o x0, que é 1. Então, nós temos aqui, ó, 3 menos 1, 2. 2 menos 1, 1. 2 sobre 1, 2. Então, agora a gente vai proceder com a formulazinha para estar, né, obtendo a equação da reta. Porque a gente já tem o m e já tem, né, x0 e y0. Né? x0 e y0. Então, nós temos o quê? Assim, y menos y0 é mx menos x0. Substituindo aqui, nós temos y menos. Quem é o y0? Como eu estou escolhendo esse ponto aqui, ó, vai ser o 1 igual a m, que é o 2, vezes x menos x0. Quem é o x0? 1 também. Você poderia escolher o outro ponto, 2, 3? Pode, porque esse índice 0 aqui, ele é arbitrário. Você que diz que esse aqui é o x0, y0, e esse é o x1, y1. Porque você não pode confundir. Por exemplo, se aqui é x0, aqui não pode ser o y1. Ou aqui não pode ser x0 e x1. Então tem que ser nessa forma. O x e y são pares. Aí o índice aqui é para dizer que eles estão relacionados. Ó, 0, 0, 1. Então nesse caso aqui, ó, gente, nós temos y menos 1 igual 2x, né, menos 2. Então continuando, ó, nós temos y. Aí 2x menos 2 eu vou passar o menos 1 para cá. Então vai ficar 2x menos 2 mais 1, ou seja, y vai ser 2x menos 1. Pronto, essa é a equação da reta. Eu sugiro sempre você testar os pontos que você tem. Ó. Se eu substituir 1 em y, em x, eu tenho que achar 1 em y. Ó. 2 vezes 1, 2. Menos 1, 1. Beleza, bateu. Agora, se eu substituir 2, tem que achar 3. 2 vezes 2, 4. Menos 1, 3. Ó. Bateu. Esses dois pontos aqui, se a gente quisesse, a gente poderia marcar o P1 e o P2, né? E ligando eles, nós teríamos o gráfico da reta, né? Só você chegar aqui no plano XY, vou fazer aqui rapidinho, só para o item A. Tá certo? Então aqui eu tenho o ponto 1,
abscissa, né? Aqui eu tenho a ordenada 1 e a ordenada 3, que vão ser as usadas. Então, eu tenho aqui. Eu vou usar aqui uma regrinha, certo? Não é a melhor forma de se traçar o gráfico de uma reta, mas isso aí, como a gente tem um soft, né? A gente usa o soft, certo? Aí, em particular, você pode estar vendo que esse ponto aqui é quando eu jogar x igual a zero. Mas isso aqui é outra coisa, certo? Tem até as recomendações que eu falei para você assistir vídeos de função afim, exatamente para ver esse tipo de coisa, né? O gráfico e tudo mais. Então, pronto, ó, achei. Item A. O item B ele é até mais rápido que o item A. Por quê? Porque ele já nos deu um M. Então, eu já posso pular praticamente direto para a fórmula. Y menos Y0 é M vezes X menos X0. Nesse caso, ó, eu tenho aqui o ponto, né? 2, 1, né? Inclinação M igual a menos 1. Então, aqui, ó, 2, 1. Então, esse vai ser meu X0 e esse vai ser meu Y0. Né? Então, eu vou ter aqui o quê? Ó? Vou botar aqui mais um canto, né? Então, eu vou ter o quê? Y menos. Quem é meu Y0? 1. Vai ser quem? M, que é quem? Menos 1. Vezes quem? X menos X0. X0 é 2, ó. Então, nós continuamos aqui, ó. Y menos 1 vai ser menos X mais 2, porque eu faço o jogo de sinal aqui. Então, Y vai ser o quê? Menos X mais 2 mais 1. Então, o Y vai ser o quê? Menos X mais 3. Pronto. Aí, da mesma forma, eu posso observar o gráfico. É interessante, né? A gente sempre tem em mente que se nós temos uma função, nós temos um gráfico, você pode estar usando o software que você quiser, ou recorrer aos métodos mesmo. Né? Marcar 2 pontos, como é o caso aqui, ó, os pontos 2, 3 e 1, ou achar, né, o ponto de interseção com o eixo X, que é a raiz, o ponto de interseção com o eixo Y, né, que é o termo independente aqui. Então, assim, quanto mais você souber, melhor. Certo? Mas o que foi pedido no exercício é isso aí. Vamos repassar aqui o material, tem umas informações bem interessantes aqui. Tá certo? Então, ó, solução. Então, da mesma forma, ó, P0 e P1, né? 1 e 2, 3, joguei aqui na fórmula do M, achei a inclinação 2. Aí eu peguei a fórmula 1, ó, chamei ela aqui de 1, né? E substituí os valores aqui, ó. Então, y menos y0 é m, x menos x0, então y menos 1, 2 vezes x menos 1 e tal. Pronto, chegamos nessa equação aqui, a mesma que está ali no quadro, né? 2x menos 1. No item B, como já foi dada a inclinação, né, menos 1, ficou muito fácil, né? Porque a gente já vem direto, né, não precisa passar para essa etapa de obter a inclinação. Então, y menos y0, que é ó, o 1 aqui, ó, a coordenada y, é menos 1, ó, a inclinação, vezes x menos 2, que é a coordenada x. Pronto, fazendo as continhas, menos x mais 3. Aí eu sempre recomendo, gente, você utilizar um software para fazer o gráfico, ou você fazer o gráfico, porque no caso de uma reta, né, esses gráficos são muito fáceis, do jeito que você quiser, ou com 2 pontos, ou achando a interseção com os eixos, né, a raiz e a interseção com o eixo y, são bem simples, né? Então você faça sempre para você entender o que você está mexendo. Porque muitas vezes a gente vê uma curva ali e acha que é uma coisa muito difícil, mas se a gente olhasse para o gráfico, ficaria mais fácil. Né? Não sei se o limite deu para você observar isso. Né? Quando você olha o gráfico de uma função, é muito mais fácil você entender um conceito ali. Um limite lateral, né? Uma assíntota vertical, uma assíntota horizontal. Né? É mais fácil entender. Então nós temos aqui, né, foi definida a função, né? F de x retorna o quê? 2 vezes x menos 1. No caso, eu estou considerando a primeira, inicialmente. Né? Aí tem a vetorização de f. Né? Aqui eu estou pegando um intervalo menos 4 a 4, né? Que são intervalos onde os dois pontos estão. Né? Se você olhar em x, ó, 1 e 2, né? Então de menos 4 a 4 está um intervalo bom. Mas você pode ir ajustando isso aqui. Aí aqui é a vetorização da entrada. Pronto, aqui é a plotagem do gráfico. Eu não botei nem muitos elementos, né, para não complicar demais. Mas vamos lá. Ó. Então quando eu dou Enter aqui aparece, né, o nosso gráfico. Tá certo? Aí observe, ó, vamos lá, o ponto aqui, ó, 1, ó, 1, aqui ele foi para 2,
né? Você pode ajustar, botar um y-in, né? Se você quiser, você pode botar aqui, ó, limite para o eixo y, né? Ou melhor, você pode mudar, melhor, até mais fácil, você pode mudar aqui, ó. Vamos pegar aqui de -1 até 3, né? Pronto, ó, passou no ponto 1 e 2, 3, né? Então você vai ajustando conforme for a região que você está olhando. Certo? Claro, você pode pegar valores bem menores, né? -100 até 100, só que aí, claro, você vai perdendo, né, visibilidade, porque você vai ter muitos pontos numa região que é limitada. Tá certo? Mas está aqui o gráfico, né? Aí se você trocar aqui, ó, por -x mais 3, -x mais 3, ó, da mesma forma você tem. Claro que aqui você pode ir além do 4 para você ver que ele, né, o ponto que ele intersecta o eixo e tudo mais. Mas observa, ó, os pontos que foram dados aqui foi o ponto, né, no item B, o que é o ponto 2, 1, ou seja, em x igual a 2 ela vale 1, ó. Em x igual a 2 ela vale 1, ó. Testezinho que eu falei, substituir para ver se de fato ela está passando no que ela diz que está passando. Tá certo? Então aí, né, eu vou só voltar ao normal aqui, dar um Ctrl Z. Né? Nós temos aqui um programinha para o esboço gráfico. Percebe que ele não tem muita coisa, é muita repetição. Né? Basicamente, você percebe que a gente está mudando muito a parte da definição da função. O resto aqui é meio Ctrl+C, Ctrl+V. Não sei se você percebeu isso até agora, né? Mas não muda muito essa parte aqui. Então, gente, continuando aqui, eu fiz um códigozinho, esse já até mais recente, né? Eu decidi incluir, né? Para a gente estar calculando a equação da reta. E falar um pouquinho sobre o Júpiter também. Tá certo? Então, ó, usaremos tuplas para a inserção dos pontos P0, X0, Y0 e P1, X1, Y1. Na verdade, a gente vai estar usando a letra P aqui ao invés da letra X e Y. Por isso que eu botei essa informação aqui no começo. Neste caso, eu vou chamar P0, 0 vai ser o X0. Por quê? Porque entenda, ó, esse cara que é o P0, ele tem duas posições, a posição 0 e a posição 1. Então, essa é a posição 0 do ponto P0 e essa é a posição 1. Por isso que a gente bota um 0 aqui para o x0 e um 1 aqui para o y0. A mesma coisa quando eu considero o P1. Ele tem uma posição 0 e 1. Então aqui fica 0, P1, 0 vai ser o x1 e P1 vai ser o y1. A princípio vai parecer um pouco complicado, mas quando você pegar a manha e for usar o Python, você vai ver que é a coisa mais simples do mundo. E aí tem aqui, né, a função que você pode achar a equação da reta passando por dois pontos ou por um ponto em inclinação. Né? Então aqui a entrada é P0 e P1 e aqui a entrada P0 e N. Nesse caso aqui eu fiz uma restriçãozinha, um if, não precisaria disso, tá certo? Eu poderia botar apenas só essa expressão aqui, tá certo? Que é um print especial, ou seja, y igual, aí ele vai calcular o valor de m, vai botar a letra x, né? Normal, mais, aí vai calcular aquele menos m vezes P0, que é quem aqui? x0, mais o y1 quando passa para o outro lado, que é essa equação aqui. Ó. Tá certo? Esse if aqui, gente, é porque estava tendo um probleminha o seguinte. Quando ele achava um número negativo aqui, que é o b, né, um termo independente, aí ficava um mais aqui, né, menos o coisa. Então ficava mais menos, né? Então você tem que fazer a junção. Para não ficar feio, percebe que o de baixo nem tem. Então aí eu criei um ifzinho. Mas assim, se você não entender, você bota aí nos comentários, eu faço um videozinho só para explicar isso aqui. Beleza? Mas aí nós temos aqui uma funcionalidade interessante. Ó. Eu vou executar aqui para as minhas funções irem para a memória, né? E vou chamar elas. No caso aqui, ó, observe que nós tínhamos os dados da primeira, né, do item A, 1 e 2, 3, né? Então, ó, então eu vou chamar reta dois pontos, que é o nome dela, ó. Aí vou botar 1, né, uma tupla você separa por parênteses, vírgula, a outra tupla, 2, 3, né? Que a gente pode chamar de dupla ou par ordenado, né? Então, se eu executar aqui, ó, que interessante, ó, 2x menos 1, ó, vamos lá, 2x menos 1, olha que lindo, né? E aí, se eu executar aqui agora, a outra que eu tenho a reta ponto inclinação, né, que eu tinha 2, 1 e menos 1. Ó. Percebe que agora a entrada dela ó, é um P0, ou seja, vai ser uma dupla e um M, ó, uma coordenada só. Né? Então, o que eu espero obter aqui? Menos x mais 3. Ó. Menos x mais 3, né? Vamos executar para ver se sai. Menos 1x mais 3. Aí, no caso aqui, esse menos 1 é exatamente, né, aqui que não entende como menos x, né? Aí você pode fazer um programa para ajustar isso. Quando é 1, tire e tal.
Mas não precisa. Então, assim, é menos 1x é menos x, né? Mais 3. Então, tá aí, né? Eu gosto sempre de estar dando um focozinho, porque muitas vezes você tem um problema, você tem que implementar alguma coisa. Né? Então, você já tem uns pedaços aí, tá certo? Do código. Beleza? Até a próxima.